Olá, dando prosseguimento às aulas que nós temos dado sobre alguns assuntos interessantes, especificamente sobre a próstata, lembrando que nós já falamos sobre o aumento prostático benigno, a hiperplasia benigna da próstata, hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata, que é a doença maligna da próstata. Então, quais são as ideias que são importantes de se ter no momento em que se fala sobre o câncer de próstata? Inicialmente, temos que lembrar que o tumor de próstata maligno ele é muito frequente. É o segundo tumor mais frequente nos homens, depois do tumor de pele. Em São Paulo, nós temos para cada 100 mil habitantes 22 novos casos de câncer de próstata. É o tumor que mais mata hoje no Brasil. Se vocês forem ver os números em relação a todos os tumores malignos que podem acometer o homem, o câncer de próstata é o mais comum de se observar. Praticamente um terço, quer dizer, 1 a cada 3 casos de câncer no homem é o câncer de próstata. Então isso é importante para vocês entenderem que vocês precisam se preocupar com esse assunto e se cuidarem fazendo os exames e procurando atendimento médico sempre que, todos os anos, principalmente os pacientes numa faixa de idade que nós vamos falar um pouco mais para frente. Algumas ideias que vocês precisam ter solidificadas, que são importantes, é que algumas pessoas são têm mais chances de ter o câncer de próstata. Por exemplo, os pacientes de raça negra são mais comuns, mais fáceis de terem o câncer de próstata do que de outras raças. Então são pacientes que normalmente iniciam a investigação para câncer de próstata mais precocemente, com idade menor, que são dos 40 anos de idade para frente. Câncer de próstata em pacientes com menos de 50 anos de idade é raro. Então, nas outras raças que não a negra, fazer os exames de câncer de próstata antes dos 50 anos de idade não é a rotina. Alguns pacientes nós nos preocupamos em fazer esses exames. E em que pacientes são esses? Principalmente naqueles em que existe um risco familiar. Quer dizer, se você tem um pai, um irmão, avô que teve câncer de próstata, o seu risco está aumentado. Então esse tipo de paciente também precisa começar a investigar antes dos 50 anos de idade. Agora, nós também paramos de investigar depois de uma certa idade. Depois de 70 ou 75 anos de idade, não se costuma fazer mais exames para detecção do câncer de próstata. Por quê? Primeiro porque nós sabemos que muitos pacientes têm câncer de próstata que não vão causar nenhum problema na vida do paciente. Por exemplo, 60% dos homens com mais de 80 anos de idade têm câncer de próstata. E eles nem sabem que têm o câncer de próstata. E o câncer de próstata é uma doença que ela, até dar problema, demora muito. Demora em torno de 10 anos. Então, normalmente, depois de 70, 75 anos de idade, o paciente não vai morrer por causa do câncer de próstata. Ele até pode ter o câncer de próstata, mas não vai ser esta a causa da morte do paciente. Então, qual é o conceito que é importante de ter? Nós fazemos exames entre os 50 anos e os 70 ou 75 anos de idade na maior parte da população. Antes dos 50 anos de idade, em pacientes de risco, que são a população negra e pacientes que têm um histórico familiar. Depois dos 70 ou 75 anos de idade, não há necessidade de se fazerem exames, porque isso vai aumentar mais o estresse do paciente, do familiar, das pessoas que cercam o paciente, sem que isso vai causar normalmente nenhum problema para o paciente. O câncer de próstata é um tumor que começa na próstata, mas ele pode ir para outros órgãos, inicialmente localmente, que são as estruturas que estão perto da próstata, principalmente a bexiga, o intestino. Mas ele pode ir para outras regiões do corpo, como os ossos, pulmão, cérebro, fígado. Esses são exemplos de radiografias e tomografias de pacientes que têm tumores em outras áreas e que começaram na próstata. Mas essa é a exceção, não é a maioria dos casos. O importante é você fazer um diagnóstico antes desta fase.
E o que o paciente com câncer de próstata vai sentir? No início do quadro, ele não vai sentir nada. Esse é o grande problema, porque muitos pacientes não procuram atendimento alegando que, como ele não sente nada, não tem nenhuma necessidade de se fazer os exames. Esse é um erro. Normalmente, os pacientes com câncer de próstata, quando começam a apresentar algum tipo de sintoma, esse tumor já avançou. Então é importante que você faça o diagnóstico numa fase inicial. O que deve se fazer então? A primeira coisa é você procurar um urologista. É ele que vai definir quais são os passos a serem seguidos. Como nós dissemos, alguns pacientes vão começar com 40 anos de idade, outros vão começar com 50 anos de idade. Os exames básicos, aqueles que todos os pacientes têm que fazer, são o toque retal e o PSA, que é um exame para detectar uma proteína que é produzida pela próstata. É importante que vocês entendam que o toque retal ele não está superado, não é um exame antigo. Essa é uma alegação que muitas vezes nós ouvimos de pessoas que ouviram de outras pessoas ou que viram isso na internet ou notícia de jornal ou de televisão de que existem exames mais modernos. Isso não é verdade. Existem exames que auxiliam no diagnóstico do tumor de próstata, mas o toque retal faz parte dessa investigação, é a parte inicial, aquela que é menos invasiva, que dá menos problemas normalmente. Muito bem, uma vez que se faça o exame de sangue e o que é o PSA e o toque retal, algumas vezes é necessário que se faça a biópsia de próstata. Por quê? Porque na verdade o diagnóstico mesmo só vai ser confirmado com a biópsia de próstata, que normalmente é um exame relativamente simples, com anestesia leve, uma anestesia que você só dorme, quando você acorda a biópsia já foi feita. Isso é feito de uma forma ambulatorial, isso quer dizer o quê? Você vai, faz o exame, se recupera do exame da anestesia durante algumas horas e depois vai embora para casa. Mas pode ter complicações, então não há uma indicação de se fazer a biópsia em todos os casos. Hoje se tem outros exames, inclusive, que nos auxiliam na indicação melhor da biópsia quando existe uma suspeita, seja pelo toque retal, seja pelo PSA ou pelos dois. E o tratamento para esse câncer de próstata? Quando ele é feito o diagnóstico inicialmente, existem várias opções, desde não se fazer nada, se observar quando são tumores que nós chamamos indolentes, iniciais, em que a evolução normalmente não vai causar problema para os pacientes, seja a radioterapia, que pode ser feita de duas formas diferentes, que eu vou abordar especificamente no próximo diapositivo. Pode-se operar esses pacientes e até se pode dar medicamento. Então, existem, numa fase inicial, várias opções de tratamento disponíveis. Se você deixa que a doença evolua, você começa a ter menos opções para tratar esse paciente. A radioterapia, na verdade, você não está tirando a próstata. O que você está fazendo é como se estivesse queimando o tumor. Ela pode ser feita de duas formas, uma radioterapia que nós chamamos de radioterapia externa, e pode ser feita com algumas agulhas radioativas que são implantadas, colocadas no interior da próstata. Qualquer uma das duas pode causar incontinência, quer dizer, a perda involuntária de urina do paciente. É raro ficar impotente com esse tipo de tratamento, é muito raro, e ele tem mais ou menos uma chance de cura de 70%. Alguns pacientes que estão mais preocupados com a parte da disfunção erétil, da impotência, por vezes dão preferência à radioterapia em relação à cirurgia. Por quê? Na cirurgia existem algumas diferenças. Você retira toda a próstata. Na verdade, você não está fazendo o tratamento local só com aquela, como eu disse, de queimar a próstata, mas você está retirando toda a próstata. A chance de ficar impotente é maior. A incontinência, essa perda involuntária de urina, ela acontece mais ou menos na mesma proporção que na radioterapia, e você tem uma chance um pouquinho maior de ficar curado, em torno de 80% com a cirurgia. Hoje essa cirurgia pode ser feita de forma aberta, como sempre foi tradicionalmente. Ela pode ser feita por laparoscopia ou pode ser feita por cirurgia robótica. Essa é uma decisão que vai ser tomada em conjunto com o seu urologista.
E pode ser, em algumas situações, se dá preferência a fazer o tratamento, seja por boca, seja por meio de injeções, até uma pequena cirurgia. Por quê? Essa é uma forma de tratamento que você vai bloquear o hormônio que faz o tumor crescer. Na verdade, o que você está fazendo com esse tratamento é controlando o tumor. Ele não vai continuar a crescer, ele até vai diminuir de tamanho, mas se você parar o tratamento com a medicação por boca ou a medicação com injeção, o tumor volta a crescer, tá certo? Então, essa é uma alternativa que você está só controlando a doença na próstata, o câncer da próstata, mas não está tratando efetivamente. Quando você faz a cirurgia, o que você faz é uma raspagem no testículo, ou se retira totalmente em algumas situações, para evitar que a testosterona, que é o hormônio que faz o câncer crescer, continue atuando. Então essa é uma forma de tratamento que nós normalmente indicamos para pacientes que já têm um tumor mais avançado ou que não têm condições de fazer a radioterapia ou a cirurgia. De qualquer forma, tem algumas preocupações em relação, olha, eu entendi que eu posso ter o câncer de próstata, mas existe uma forma de você prevenir? Como todas as doenças malignas, o que é muito importante são os hábitos de vida saudáveis. Atividade física, principalmente em ambientes externos, ao ar livre, uma alimentação saudável com frutas, verduras, legumes, se evitar muitas proteínas, isso é importante, e estar cercado das pessoas de que você gosta, do convívio, esse convívio social sempre é muito importante. Fazendo isso, você tem uma chance maior de não ter o tumor, mas na eventualidade de ter, nós temos condições de tratar numa fase inicial. Então é importante que vocês façam esses exames de rotina todos os anos. Como eu disse, o mais importante é você fazer esse acompanhamento com o urologista, que é ele que vai definir quais os exames, em que momento você deve fazer esses exames. Muito obrigado.